Família, eu estava acompanhando um canal que eu gosto muito, que é o canal Detetives Vascaínos, que faz um trabalho sensacional também de apuração, informações. E ele comentou o seguinte hoje sobre o Brenner. Brenner pode ter decretado o fim de seu ciclo em São Januário. E eu quero debater isso aqui com vocês. Até porque eu estava acompanhando um corte do programa Troca de Passes. Estava por lá o Felipe Diniz, Mansur, Ramon, eles estavam destacando a vitória do Vasco por 3-0 sobre o Barracas. E aí o Mansur comenta uma parada que eu venho falando aqui com vocês. Tá? Vamos trocar uma ideia sobre isso, porque na minha visão já deu, tá? Já deu. Eu vejo uma situação do Brenner muito parecida com a do Pedro Raul. E alguém lá, algum santo, conseguiu negociar o Pedro Raul com o Toluca. Alguém precisa aparecer, né, com esse espírito de luz, com essa força, com essa, né, não sei a palavra correta aqui porque eu não tenho qualidade técnica para isso, para tentar negociar o Brenner. Já deu, gente. Já deu, vai por mim. Já deu. E não é somente o aspecto técnico, tá? É o aspecto tático também. Eu venho falando isso aqui pra vocês. O Brenner vai ter dificuldade de encaixe no Vasco. E o Mansur fala exatamente isso aqui. Além disso, família, nesse vídeo, a gente vai continuar trocando uma ideia sobre a Copa Sul-Americana, né? Vamos debater um pouco mais aí sobre os nossos possíveis adversários, né? Vai ficar definido isso hoje. Eu acho que acabou assim ficando melhor pro Vasco em comparação ao Grêmio, que vai encarar a altitude, né? O Bolívar. Me parece que o Santos vai pegar o Lanús, né? Se não modificar muita coisa aqui, é o Lanús, um adversário difícil, atual campeão. E o Vasco, né, continua ali entre Sporting Cristal, Independiente de Medellín. Pode acontecer alguma coisa ou outra assim que eu acho difícil, né? Mas vamos debater sobre isso e, claro, focar também na partida contra o Galo, ingressos esgotados. E assim, eu vejo uma dificuldade muito grande, tá? Do Vasco, do Renato escalar esse time. Mas vale a gente pontuar também que o Galo tem desfalques importantes, né? Jogadores com características assim que poderiam prejudicar muito o Vasco, principalmente com os nossos desfalques, né? Então o debate tá bom, conto com a sua opinião, mas antes deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, vamos lá. Seguindo a nossa resenha, deixa eu colocar esse corte na tela para vocês, da galera lá do Troca de Passes, debatendo a situação do Brenner, e aí a gente volta aqui para trocar uma ideia sobre isso. Se liga só. Agora precisa ter um cuidado com o Brenner, eu acho, né? Assim, o Brenner, ele tá num momento ruim. Hoje, né? Eu achei, até algumas pessoas entenderam diferente de mim, de que a torcida do Vasco apoiou o Brenner na hora da cobrança do pênalti. Eu achei que foi irônico. Eu achei que foi um ato irônico da torcida, porque ele já perdeu o pênalti recentemente, e havia um clima todo de protesto dentro de São Januário. Eu entendi os gritos da torcida pelo Brenner, para que ele batesse o pênalti, como um grito irônico também. E aí, para piorar a situação, ele perde o pênalti. E aí passaram a hostilizar ainda mais o jogador. Eu não sei se é o caso de deixá-lo fora, porque o jogador só reage dentro de campo, né? Enquanto o cara tá treinando, ele não vai conseguir reagir. Exato. Ele só reage jogando, fazendo gols, que é a função de um atacante. Agora, acho que precisa ter talvez um cuidado aí com o Brenner, porque ele não é mau jogador. Não encaixou ainda no Vasco, não conseguiu render. Claramente ele tem mais futebol do que ele tá mostrando no Vasco. Acho que ele tem um pouco de azar também, porque às vezes a bola dele pega na trave, não entra. Mas eu acho ainda que ele pode ajudar. Eu acho que ele pode ajudar, não tem ajudado, mas tenho a impressão de que ele pode render mais do que vem rendendo, assim, a ponto de realmente ser útil ao Vasco. Sim. O Brenner, ele é aquele jogador, para mim, aquele atacante que tem muito o estilo de um segundo atacante. Ele não é um ponta, eu acho que ele também não é tanto referência para ficar muito preso. Às vezes você precisa ali fazer o time jogar de uma maneira que ele fique mais acomodado. Isso é uma questão tática, mas há também claramente uma questão técnica, acho que tem uma questão já psicológica também, e hoje o episódio de hoje não vai servir para aliviar, mas acho que tudo vai ser a situação, né? É evidente que se na volta no novo ano, no 2026 2.0, que a gente vai ter no segundo semestre, as coisas começam a voltarem a acontecer de maneira ruim para ele, isso tudo volta. Mas acho que é uma chance para todo mundo recomeçar. E pode ser o período dele. Eu acho que agora talvez fosse até para o último jogo dar uma preservada e na volta ele pode, quem sabe ele retoma. É por aí. Como eu comentei com vocês no início do vídeo, estou mostrando aí para vocês, né, esse vídeo do canal Detetives Vascaínos, falando que a situação do Brenner no Vasco, ela fica a cada dia mais complicada, né? Mais difícil. Porque é um jogador que realmente parece que não vai, né, família? A coisa não vai acontecer. Como eu disse, eu vejo uma situação assim parecida com a do Pedro Raul. Na verdade, eu vejo o Brenner bem pior, tá? Eu sei que naquela ocasião, em 2023,
O Pedro Raul perdeu pênalti também, né? Que eliminou o Vasco da Copa do Brasil, coisa que o Brenner fez no Carioca, né? Mas eu acho que o Brenner é ainda pior que o Pedro Raul, tá? Pedro Raul. Ontem eu tive um debate, né, lá no grupo de membros, que eu levantei o seguinte argumento. Eu falei que o Brenner, ele normaliza jogar no Vasco. E aí um amigo, o Wanderson, falou assim, mas nesse sentido eu não concordo contigo não, porque tem outros jogadores que não podem jogar no Vasco. E de fato, ele tá certo, né? A gente pode citar aqui Hugo Moura, David, entre outros aí. Só que aí ele citou jogadores lá como Piton, Pumita, e eu falei com ele, cara, sabe qual é a diferença desses jogadores? Que em algum momento esses caras contribuíram ou demonstraram alguma coisa. E aí ele me retrucou dizendo, você, poxa, quando quer validar algum argumento seu, você fala de contexto. Ele falou assim comigo. E esses caras estão aqui 3, 4 anos no Vasco, tu quer comparar com a situação do Brenner? E aí eu fui e retruquei, também falei com ele, que ele validou o meu argumento em relação ao Brenner, porque se você pegar o contexto que o Pumita, que o Piton chegaram no Vasco e mostraram alguma coisa, é totalmente diferente do contexto que o Brenner está inserido nesse momento, porque eu não sei se vocês lembram, o Pumita chegou com um Capasso, com o Léo, né, com o time ainda tentando buscar. Quando essa galera chegou, o Vasco ainda jogava ali com Galaça, Rodrigo. Eu lembro de um jogo que a gente fez contra o Fluminense, que o Vasco perdeu por 2-0. Era isso, Pumita, Piton, Galaça, Rodrigo. Entende? Um contexto totalmente diferente, né? O Brenner está inserido num time, família, razoável para ele mostrar alguma coisa. E ele não consegue. O Brenner, desde que pisou no Vasco, ele não mostrou nada, não tem uma partida do Brenner que a gente possa destacar, que a gente possa acreditar. Acreditar hoje no Brenner é o que eu falei, é uma questão que isso vai ser novela, vai virar filme, vai virar desenho. Né? O meu neto, cara, os seus netos vão conhecer essa história. O Brenner, o homem de fé, o homem de luz, o homem da superação. Não vai ter história de superação mais forte, mais firme, mais viril do que essa do Brenner, se ele começar a render no Vasco, família vascaína. Então, eu torço muito para que o que aconteça nesse momento é esse entendimento, que o empresário do jogador possa cuidar também do seu jogador, o Vasco também ter esse entendimento, não ficar insistindo porque não dá, gente. Não dá, então tem que tentar buscar negociar esse cara, tá? E exatamente aí o que o Mansur falou é o que eu concordo. A torcida do Vasco, não sei, eu não posso falar sobre isso, né? A gente riu pra caramba aqui, todo mundo brincando com isso, que a torcida pedindo pro Brenner bater o pênalti, mas a minha situação com o Brenner é exatamente essa aí que o Mansur falou. E eu já falei isso aqui, o encaixe do Brenner no Vasco, nas mãos do Renato Gaúcho, é muito difícil. É muito difícil, porque com o Diniz, você ainda acredita, porque o Diniz conhece o jogador, o Diniz tem um outro modelo de jogo, né, esse time com mais posse de bola e tudo mais, e aí você até entende o encaixe do Brenner, né, de botar a bola no chão, de fazer essa bola chegar de uma outra forma nele. Agora, com o Renato Gaúcho é muito difícil, tanto que você vê, o Renato já botou ele de ponta direita, ponta esquerda, de 9, de meia, de falso 9, e ele não tem uma partida que ele faz alguma coisa. Mas ele fez um gol contra o Audax. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Então é muito difícil achar um encaixe do Brenner nesse Vasco. Por que eu acredito mais no Inestrosa? Porque é ponta, é corredor, tem força. Agora, esse cara aqui é muito difícil. O Vasco tem bons laterais, né? Pumita, o próprio Piton que chega no fundo sabe cruzar. O Cuiabano também bate bem, né? Cruza bem. E aí você vai utilizar como? Essa ferramenta, essa qualidade dos seus laterais com o Brenner. Não tem. É difícil esse jogo por dentro com ele, porque ele não tem a capacidade de prender a bola, de fazer parede, né? O Brenner é o cara do facão. E o Vasco hoje tem essa dificuldade, né, de associar por ali, de achar espaços, né, para o Brenner fazer esse facão. Então, a melhor saída hoje para esse jogador é vazar, gente. É negociar. Parem de acreditar que ele vai dar a volta por cima, que isso é muito difícil de acontecer. Fala aqui com vocês. Acredito muito mais no Inestrosa do que nele. Muito mais mesmo. E aí o meu argumento principal é esse. Nem com raiva do cara, já brinquei aqui com ele de harmonização facial, tirar as olheiras, cortar o cabelo, tomar um banho de cocô lá em Muriqui. Faz qualquer coisa pra tirar essa urucubaca que tem. Como o Mansur falou, quando ele chuta, quando ele acerta, a bola bate na trave e não entra. Mas é um jogador que não vale o investimento, cara. Não vale. Eu, assim, tô falando, né, não tô tentando te influenciar em nada. Não acho que esse valor que o Vasco investiu aí de 30 milhões, o Vasco vai ter um retorno técnico com ele. Não vai. É muito difícil. Renato falou sobre isso ontem na coletiva, né? Que tá buscando ajudar, conversar com ele, confiança. Cara, eu tava vendo um quadro também da Cazé TV, não sei se, assim, tem 3, 4 meses isso, mas eu comecei a acompanhar esses dias, né? E aí eu vi o do Bruno Guimarães, que a galera vai na casa dele lá, tal, vê o dia a dia dele, e aí ele falou uma questão sobre confiança, que um jogador sem confiança, nem o Neymar vai conseguir jogar, ele utiliza esse argumento lá,
Ele falou sobre ele na seleção, que quando ele chegou na seleção, ele tinha medo de um lance diferente, um passe mais difícil, porque, poxa, se ele erra, o cara saca ele. Então ele ficava sem confiança para tentar alguma coisa diferente e fazia ali o feijão com arroz. E hoje não. Hoje, como ele tem esse respaldo do treinador, ele é um cara, né, uma das lideranças técnicas, ele tem mais confiança para jogar, para tentar esse passe mais arriscado. Então, assim, é o caso do Brenner. É o caso do Brenner. O Brenner realmente não tem confiança nenhuma. É um cara que está destruído mentalmente. Mas quando eu olho para esse aspecto tático, dentro das características do Brenner e das nossas dificuldades físicas, porque o Vasco tem muita dificuldade física, né? O Vasco é um time lento, a gente sabe disso. É um time que, quando não joga o Andrés Gomes, o Cuiabano, o PH, o Vasco não tem intensidade. Como é que você coloca o Brenner nesse contexto? Você entende? É muito difícil ter o Brenner hoje no elenco. Eu venho falando isso aqui com vocês, o Vasco precisa mudar a sua mentalidade de contratações. O Vasco precisa contratar jogadores com intensidade, jogadores com velocidade, claro, com uma boa capacidade técnica, certo? Porque, né, não é atletismo, mas sempre que o Vasco olhar, principalmente em jogos do Campeonato Brasileiro, que o Vasco optar pelo aspecto técnico à frente do físico, a gente perde. O Vasco vai sempre perder. O Vasco, tecnicamente, não vai sobressair com nenhum time da Série A. O próprio Remo, a Chapecoense vão conseguir prejudicar o nosso jogo se a gente não olhar para esse equilíbrio físico e técnico. E o Brenner tem muita dificuldade nesse encaixe aí, na minha opinião, família vascaína. Eu acho que a decisão é essa. Acho muito difícil. Na minha teoria, quanto mais você bota o cara em campo, mais ele vai se desvalorizar. É bom guardar esse sujeito, conversa com o empresário, conversa com o atleta e tenta buscar, né, um clube aí, empréstimo com opção de compra, porque no Vasco eu acho que não vai. Não vai, cara. Ele é um cara que precisa buscar Estados Unidos, Japão, qualquer liga dessa aí, porque no Brasil, no Vasco, não vai render. Não vai render, família. Seguindo a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre a Copa Sul-Americana, né? O Vasco está classificado aí para os playoffs. Tô mostrando aí pra vocês, né, os times já classificados para as oitavas. Galo, São Paulo, o Recoleta, né, o Botafogo, Torque, Olímpia e River Plate. Tá faltando mais um time aqui, cara, do Grupo A. Hoje tem jogo da Copa Sul-Americana. Deixa eu ver aqui, classificação. Macará, América de Cali e Tigres. Então, Macará joga em casa? Joga fora. De repente aqui, né, o América de Cali vai buscar essa primeira colocação aí e jogar as oitavas de forma direta, né, família? Os times que vão jogar os playoffs, tá aqui também, falta esse grupo para definir, né? Se vai ser o América de Cali, Macará ou Tigres, Cienciano, O'Higgins, Santos, Caracas, Grêmio, Vasco e RB Bragantino. Família, em relação os times que a gente pode enfrentar na próxima fase, família vascaína, eu vi uma página destacando que o Vasco poderia enfrentar o Nacional. Cara, eu acho muito difícil, tá, isso acontecer. Eu tô mostrando pra vocês aqui a classificação da Libertadores, do grupo D e do grupo F, né, porque chama a atenção aqui o Boca. O Boca tem 7 pontos, né, então tá ali numa condição parecida com o Independente de Medellín, que também tem 7, mas tem o saldo negativo de menos 5, né, porque perdeu por WO, né, pro Flamengo, 3-0, isso aumentou ali o saldo de gols negativo. Então acho muito difícil o Boca ficar abaixo disso, tá? Porque o Boca tem saldo 2. E o Boca joga em casa hoje, valendo a sua vida na Libertadores, né? Joga contra o Universidade Católica aqui. Não sei como é que tá o saldo de gols, 3, né? Então o Boca tem totais condições aqui de ganhar da Universidade Católica e ultrapassar esse time, né? Então acho muito difícil a gente encarar aqui um Boca. Então deve ficar, família, justamente nesses dois times aí, Sporting Cristal e também o Independente de Medellín. O que acontece? Hoje de manhã eu não pontuei com vocês a possibilidade de um empate, né? Do empate em relação ao Sporting Cristal, porque um empate muda a configuração. O Vasco enfrentaria o time peruano, certo? Porque hoje o Sporting Cristal tem 6 pontos, ou seja, é adversário do RB Bragantino, né? Porque seria o segundo pior segundo da Libertadores, né? O primeiro é o Bolívar, que vai enfrentar o Grêmio. O Sporting Cristal enfrentaria o RB Bragantino e o Vasco o Medellín. Agora, se o Sporting Cristal empatar com o Cerro, muda, né? O Independente de Medellín tem saldo negativo, eles têm aqui saldo 2, né? O empate hoje, o Vasco enfrentaria o Sporting Cristal e o Medellín enfrentaria o RB Bragantino. Mas acho difícil, né? O Cerro Porteño dá sopa pro azar aqui, perdão, Verrete, né? Vai participar desse jogo, eles podem garantir a primeira colocação do grupo, então acho muito difícil. E aí o nosso provável adversário vai ser o Medellín, que entendo assim, deve ser um adversário fácil, né? Um time da Colômbia, tem jogadores mais qualificados. Estava vendo aqui a classificação do campeonato colombiano, é um time que está lá embaixo no meio da tabela, não está entre os líderes.
Mas é isso, né? São 2 jogos em que você pode ficar fora da competição, tem a questão também de você preservar, de você usar o seu time reserva e os caras com o time titular. Mata-mata fora de casa pro Vasco é sempre difícil, né? Infelizmente a gente não conseguiu a liderança do grupo para jogar, né, as oitavas da Copa Sul-Americana, mas a gente vai acompanhar tudo isso hoje, vai ter o conhecimento aí, vai ficar definido do nosso próximo adversário na Copa Sul-Americana. E aí, família, para finalizar aqui o nosso vídeo, a gente conversar um pouco sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, tá na tela, ingressos esgotados, né? O Vasco fez aí uma promoção, e acho que tomou uma atitude correta, né? Até por tudo que vem acontecendo aí nos últimos jogos, e a torcida chegou junto, vai lotar e vai apoiar o Vasco rumo a essa vitória aí contra o Atlético Mineiro, família vascaína. Agora, eu vejo uma dificuldade bem grande do Renato de montar esse time. O Vasco deve continuar sem lateral direito, né? PH tá se recuperando, Pumita também deve ficar fora dessa partida. O JV, né, sentiu ali, não foi tão bem, né, contra o RB Bragantino. Ontem, cara, não dá pra você levar em consideração a partida de ontem, não dá. O Vasco, senhor do jogo, um ataque contra a defesa, parecia muito mais um jogo treino do que uma partida que te leve a considerar alguns aspectos, né, como o Tietchan na lateral, não foi testado, não foi exigido. Então é muito difícil levar esse jogo em consideração, né? O Vasco sem o Andrés Gomes, o Vasco perde muito sem esse jogador, até por não ter esse jogador de força física na frente. Provavelmente o Minestrone também vai ficar fora, que é o único que tem, né, esse arranque, essa velocidade. E aí o Vasco tem a possibilidade de jogar com o Nuno, com o Adson, com o Rojas e o Spinelli na frente. E eu não gosto, tá? Eu não faria isso. Acho que o Vasco tem que pensar no aspecto defensivo, né? O Vasco vem sofrendo muitos gols nos últimos jogos. Repito, esse jogo contra o Barracas, além da expulsão, acabou facilitando mais ainda, pra mim não dá pra levar em consideração. Então se tu pega o jogo contra o Inter, 4, e o jogo contra o RB Bragantino, 3, vou tirar o Olímpia também porque foi o time reserva. 7 gols em 2 partidas. Então a gente precisa levar isso em consideração e mudar a nossa ideia de jogo. E como é que você mudaria? Eu colocaria 3 volantes, tá? Eu colocaria o Barros, o Ramon Henrique e o Thiago Mendes. Pela falta de velocidade na frente, eu até pensaria, né, no Rojas, tá? Rojas, Adson e Spinelli. Porque acho que o Marino não vai jogar e a gente não tem, assim, o Renato não vai colocar nenhum jogador da base, não sei se ele vai dobrar na lateral, adiantando um pouco, mas não acredito nisso, que o Cuiabano ainda não está 100%, mas esse time, família, com a linha de 4, Barros, Thiago, Rojas, Nuno, Adson, Spinelli, eu não faria isso. Eu não faria isso porque tá muito claro que sem bola o Vasco tá muito frágil. Tá sem pegada, tá dando muitos espaços, então eu voltaria a pensar com 3 volantes. Agora, os 3 da frente, aí fica um pouco mais complicado, porque o Andrés Gomes não tá, e aí eu não gostaria de ver não, cara, Nuno, Adson e Spinelli não. Acho que poderia até ser assim dentro dos 3 volantes, né? Aí você sacaria o Rojas, ou deixaria o Rojas um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, com liberdade, flutuando do meio para a esquerda, que o Adson também, né, gosta de fazer essa associação pelo meio. Você fica sem profundidade, né, nas pontas. 2 jogadores que gostam de trazer para o meio. Mas é o que eu tô falando, é uma montagem difícil de se fazer nesse jogo contra o Galo. Mas 3 volantes eu não abriria a mão. Não abriria a mão. Acho que o Vasco tem que pensar em proteger um pouco mais o seu sistema defensivo, que, repito, nos últimos 2 jogos, 7 gols sofridos. Agora, família, o time deles, né, também tem jogadores que não vão jogar, não vão atuar, né, que é o caso do Júnior Alonso, que já tá até fora do Galo, falou ontem, né, que não vai ficar, vai ser negociado, parece que já tá até acertando. O Minda, que é um jogador que poderia prejudicar muita gente, né, um ponta rápido, vai servir a seleção do Equador. O Alan Franco, que também foi convocado, e tem também a possibilidade do Preciado. Então também tem aqui alguns desfalques, né? O Internacional, e assim eu não sei as opções, se o Internacional, o Atlético Mineiro, se tem jogadores de velocidade e tudo, mas tem o Coelho, né, que é um jogador perigoso, o Bernard é um jogador mais técnico do que rápido hoje, o Cassier é um centroavante alto, tem ali uma capacidade física, né? Então assim, dentro desses desfalques também do Galo, a gente deve conseguir, né, competir na questão física, né, família? Mas eu espero que o Renato possa pensar nisso, tá? Por isso que eu tô colocando aqui a ideia dos 3 volantes, pra gente tentar competir um pouco mais no setor de meio campo. Não dá, família, pra olhar somente pra questão técnica hoje, porque futebol exige muito, né? Hoje o jogo sem bola é fundamental, e o Vasco às vezes perde um pouco nisso, por ter jogadores mais técnicos, né? E tá dando muita liberdade, e a gente sabe que, assim, a gente não tem uma defesa que passa tanta segurança. Se tivesse, né, 2 jogadores ali, principalmente o zagueiro pelo lado direito,
com mais capacidade técnica, física, momento, beleza. Mas hoje a gente tem que, né, ter a ideia de proteger um pouco mais o nosso sistema defensivo. É o que eu penso, né? Vamos ver o que o Renato vai fazer e acho que ele tem as ferramentas, né? Digo ferramentas, não peças. Ele tem o que vem acontecendo, quero dizer, com o Vasco nas partidas, para ter essa modificação. Não dá para insistir ou ter como base o que aconteceu ontem. Não é um jogo, na minha visão, que dá para levar em consideração pela qualidade do adversário e pela expulsão ainda no primeiro tempo, família. Então, 3 volantes e olhar para esse ataque aí. O Nestroça, eu não sei se vai jogar, o Brenner nem pensar. Talvez, né, o David na ponta esquerda junto com o Spinelli e o Adson seja a melhor opção, na minha opinião, tá? Se você quiser manter o Rojas, e aí você fica com o Spinelli e com o Adson. É por aí, família vascaína. É o que eu penso. Quero saber a opinião de vocês. Fui.